Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu quero trabalhar hoje o conceito de autotranscendência no psiquiatra e filósofo também, Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração. Talvez seja por isso que ele é muito conhecido, né? Até pelo livro Em Busca do Sentido, que ele narra suas experiências no campo de concentração. Um conceito dele que é clássico é o conceito da autotranscendência do ser humano. Ou seja, a ideia de que o ser humano não se satisfaz apenas pela busca de prazer, como dizia Freud, ou pela vontade de ter poder, como dizia Alfred Adler, mas o ser humano se satisfaz, ele encontra sentido na vida quando ele se dedica a uma pessoa, a uma causa, à arte, ou seja, quando ele faz algo ou se direciona a algo para fora de si. Ou seja, muitas vezes o ser humano é capaz de abrir mão dos seus desejos biológicos e da sua satisfação pessoal, e ele realmente se sente realizado quando vê alguma coisa no outro sendo bem sucedida, e muitas vezes por meio dele, evidentemente. Então ele narra várias experiências, por exemplo, no campo de concentração, onde os indivíduos, mesmo numa situação extrema de carência de comida, de roupas e tudo mais, continuavam se tornando extremamente generosos. E o interessante é que era isso que trazia sentido à existência deles ali no campo de concentração. Apesar da morte que logo se aproximava, e provavelmente chegaria, como chegou para a maioria absoluta deles, apesar de muitos já não terem mais os seus familiares, não estarem desfrutando das coisas que eles desejavam, da comida, da roupa que eles gostavam, dos bens materiais, eles ainda conseguiam se realizar como seres humanos, porque apesar do sofrimento, eles autotranscendiam para outras pessoas. Então, isso é muito importante entender. Eu acho que é um conceito muito interessante do Viktor Frankl, essa capacidade única e exclusivamente humana, a capacidade de, apesar do sofrimento, se dedicar ao semelhante, a uma obra de arte, a um trabalho, a alguma coisa a se realizar. Isso fica bem claro quando a gente entende o que é o ser humano para Viktor Frankl. O ser humano é biológico, tem suas necessidades físicas, o ser humano é psicológico, ou seja, ele tem emoções, ele tem intenções, que muitas vezes intercalam-se com as necessidades biológicas, mas o ser humano é uma dimensão noética também, ele também possui uma dimensão noética. Essas três dimensões são conjuntas, elas não se separam. Então, mesmo que o ser humano esteja com o corpo morrendo por uma doença, ou mesmo que o ser humano esteja triste nas suas emoções, ele ainda pode encontrar sentido, ou seja, ele pode autotranscender, e inclusive até esquecendo muitas vezes das suas dores, quando ele se dedica a uma pessoa, ele se dedica a um trabalho, ele se dedica a uma obra. Ou seja, o ser humano é capaz de se realizar, mesmo quando o prazer ou o psíquico dele está sofrendo. O que não pode morrer no ser humano, segundo Viktor Frankl, é a dimensão noética, porque o ser humano ele é espiritual, e é essa dimensão que faz ele ver sentido, ele sair de si mesmo e se dedicar a alguma coisa. E esse sair de si mesmo e se dedicar a alguma coisa vai trazendo nova vida ao ser humano, vai trazendo vida ao ser humano, porque ele começa a enxergar que apesar das limitações impostas pela matéria, a dimensão espiritual dele continua viva, ou seja, ele como ser humano continua vivo. Então, pessoal, eu acho que esse conceito é muito importante, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser relembrado, porque hoje a gente tem aquela ideia de que o ser humano é puramente matéria, e que se essa dimensão do prazer e a vontade do poder e de alegria passageira não se realizar, o ser humano está perdido. Quando na verdade a gente vê vários exemplos ao longo da história de pessoas que sofreram em absoluto, tiveram muitas perdas, mas conseguiram superar os seus problemas se dedicando a causas que elas nem imaginavam, mesmo no momento da dor. Então acho que essa é uma grande lição do Viktor Frankl para as nossas vidas. Muito obrigado, até a próxima.